Santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Que alegria, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no nosso programa Fé que Professamos. O nosso programa de toda quarta-feira, esse programa que chega até você, sempre apresentando aquilo que é a vida da igreja. No programa de hoje, nós queremos falar um pouco sobre o porquê que Jesus fundou uma igreja. E aqui, talvez, uma das perguntas mais importantes para quem deseja compreender a fé cristã é aqui, de fato, se o essencial é acreditar em Jesus. Por que que ele fundou uma igreja? Por que que ele quis fundar uma igreja? Não bastaria apenas cada pessoa ler a Bíblia, rezar e seguir a Cristo de maneira individual? E a resposta, nós podemos dizer, está na própria vontade de Deus. Jesus, ele não veio apenas ensinar uma doutrina, nem reunir admiradores. Ele veio estabelecer um povo novo. Ele veio formar uma família espiritual. Veio instituir os sacramentos e garantir, assim, que sua obra de salvação, ela permanecesse até o fim dos tempos. E aqui é importante entendermos que a igreja, ela não nasceu de iniciativas humanas, ela não nasceu da iniciativa do homem, mas nasceu do coração do próprio Cristo e faz parte do plano de salvação para cada um de nós. Precisamos compreender, assim, que Deus, ele sempre quis salvar um povo e não indivíduos de maneira isolada. E isto é comprovado porque, desde o Antigo Testamento, Deus, ele não chamou as pessoas apenas para uma experiência individual com ele. Por exemplo, ele chamou Abraão para formar um povo. Ele libertou Israel do Egito, ele fez uma aliança no Sinai e constituiu, assim, uma Assembleia Santa. Assim, o Antigo Testamento, ele prepara para o que Cristo realizaria plenamente, um novo povo, formado assim, não por laços de sangue, mas pela fé e pelo batismo. E é por isso que o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 781, vai dizer que Deus, ele quis assim, santificar e salvar a homens, não individualmente, sem nenhuma ligação entre si, mas constituindo-os como um povo. A igreja, portanto, é o novo povo de Deus, reunido por Cristo Jesus. Nisto, nós podemos assim refletir que a fé cristã nunca é uma caminhada solitária. Quem encontra Cristo é chamado também a viver em comunhão com os irmãos. E se percebermos, durante a sua vida pública, Jesus ele falou diversas vezes sobre a igreja. O momento decisivo ocorre exatamente quando ele afirma: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Observem que Jesus ele não diz edificarei várias igrejas, mas a minha igreja. E essa afirmação, ela revela assim 4 verdades fundamentais. A primeira é que a igreja pertence a Cristo. A segunda é que é Cristo aquele que edifica a igreja. A terceira é que ela possui um fundamento visível. E a quarta, ela permanecerá até o fim dos tempos. De maneira que o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 771, vai dizer que Cristo, único mediador, constitui e sustenta continuamente na terra a sua santa igreja. Portanto, a igreja, ela não é uma invenção humana, nem uma associação religiosa, é uma realidade divina com uma dimensão humana. A igreja, portanto, ela continua a missão de Cristo na terra, com a missão de anunciar o Evangelho, de celebrar os sacramentos, de perdoar os pecados, de presidir a Eucaristia e de governar a comunidade dos fiéis. Santo Irineu de Leão, já no século II, ele afirmava que onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 795, também ensina que Cristo e a igreja formam assim o Cristo total. Por isso, nós não podemos separar Cristo da sua igreja. E não podemos esquecer que na igreja nós encontramos assim os sacramentos da salvação. Jesus, ele quis que a sua graça chegasse concretamente aos homens. Por isso, ele instituiu os sacramentos. Sacramentos como o batismo, que nos torna filhos de Deus, a confirmação, que fortalece a nossa missão, a Eucaristia, que é o alimento da vida eterna, também a penitência, que restaura a amizade com Deus,
e os demais sacramentos que santificam assim cada etapa da vida. Não podemos ser indiferentes ao fato de que a igreja ela continua a presença de Cristo no mundo. Também não podemos ficar indiferentes ao fato de que sem a igreja não existiria sacerdotes, sem a igreja não existiriam os sacramentos, nem a celebração da Santa Eucaristia, da Santa Missa. A igreja é, portanto, a comunhão que une o céu e a terra. Portanto, amar Cristo é, de certo modo, amar também a sua igreja. É comum ouvir frases como: eu acredito em Jesus, mas eu não preciso da igreja. E isso, entretanto, essa ideia, ela é contrária, ela não corresponde ao Evangelho, porque Cristo, ele não deixou apenas um livro, ele não deixou apenas uma filosofia, mas ele deixou uma igreja. E rejeitar a igreja fundada pelo próprio Cristo significa rejeitar um elemento essencial do seu plano de salvação. Por isso, amar a igreja não significa ignorar as fragilidades de seus membros, mas reconhecer que a sua origem, a sua santidade e a sua missão, ela vem exatamente do próprio Cristo, do próprio Senhor. E este foi mais um programa Fé que Professamos. Eu convido você, ao final desse vídeo, a dar o like, a se inscrever no canal e a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.